perguntas para você. Se você descobrisse que existe um aplicativo que realiza os seus desejos, na verdade realiza um desejo seu, mas a consequência de ter esse desejo realizado é que você vai morrer nas próximas horas. Primeiramente, você faria algum pedido para esse aplicativo? E se sim, qual seria o seu último desejo nessa terra? O vídeo de hoje é, obviamente, sobre o K-drama Se Desejos Matassem. Para você que tá por fora, ou se você não gosta de histórias de terror e por isso você nem chegou perto do trailer desse K-drama, aqui nós temos a história de um grupo de amigos que descobrem um aplicativo que você não pode simplesmente entrar na Play Store do seu celular, baixar e fazer o que você quiser fazer com ele. Você precisa receber o link através de algum amigo seu. Então, um amigo seu, amigo, né? Alguma pessoa que te conhece, ou até mesmo pelos lados sombrios da internet, precisa te enviar esse link. Esse aplicativo, ele tem o poder de realizar um pedido seu, mas depois disso você morre. Obviamente, os nossos queridos protagonistas nessa trama não sabiam dessa informação. Sabia que supostamente o aplicativo realizaria um desejo, mas não sabia as consequências disso. Então a nossa trama ela começa com um desses amigos que ele não é muito bom nas aulas, ele não vai bem nas provas, ele tá sofrendo uma certa pressão dentro de casa para que ele possa melhorar as notas dele na escola. E ele acaba recebendo a recomendação desse aplicativo pelo Discord, se eu não me engano. É sempre pelo Discord essas coisas obscuras, mas enfim. E ele acaba fazendo um pedido. Para você fazer um pedido, você precisa escrever o seu nome e colocar a sua data de nascimento numa folhinha de papel, segurar aqui na frente, e aí você liga a câmera, faz o pedido, segurando essa folha com as suas informações, e você envia pro aplicativo. Ele faz isso, obviamente pensando que não ia dar em nada, mas ele faz isso e ele pede para ir bem nas provas. E ele acaba tirando uma das melhores notas da sala dele, ficando atrás do melhor aluno apenas. E é quando ele percebe que o pedido que ele fez teve sucesso, foi realizado. Então ele fala, cara, eu descobri uma mina de ouro aqui, vou compartilhar isso com os meus amigos. E ele manda o link desse aplicativo para os amigos dele, que não levam muito a sério, porque esse carinha, esse menino que fez esse pedido, a nossa primeira vítima dessa história, ele é aquele cara meio nerdzinho de gostar de anime e ninguém leva ele muito a sério. Mas ele acaba compartilhando o link com os amigos. O problema é que depois que o pedido dele foi realizado, ele começou a vivenciar umas coisas esquisitas. Ele começa a ter uma noção de que os amigos não gostam muito dele, e aí ele começa a receber ligações de amigos falando mal dele, como se, tipo assim, liguei por acidente e aí fico falando mal da pessoa. Então ele começa a desconfiar que tem alguma coisa errada, ele começa a se sentir muito pra baixo, muito mal mesmo. E é quando ele percebe que provavelmente tem a ver com o contador, porque assim que o pedido dele foi realizado, no celular dele, nesse aplicativo, começou um contador. E quanto mais perto esse contador estava de encerrar as contagens, de encerrar os minutos, as horas, mais estranho ele foi ficando. E aí ele começou a entender que o desejo realizado dele veio com um custo. A nossa protagonista é a CA. Ela é uma menina que ela já passou por muita coisa na vida dela, ela perdeu os pais de uma forma extremamente traumática e hoje ela vive, se eu não me engano, com a tia dela que quase nunca tá em casa. Aliás, isso aqui é um negócio, né? Isso aqui é um ponto. Aparentemente, nenhum desses adolescentes tem família, porque eles morrem, eles correm, eles fazem o cacete A4 e não tem um pai ou uma mãe pra falar, ô querido, que história é essa que meia-noite você tá na rua batendo perna? Mas tudo bem, vamos relevar. A CA, ela fica observando esse amigo, porque ela gosta muito dele, e ela começa a perceber que tem alguma coisa esquisita acontecendo desde que esse desejo foi realizado. E aí o que acontece? Esse amigo acaba se matando na frente dela, dentro da sala de aula, mas mais precisamente na frente dela. E é um novo trauma, ela já tinha um trauma relacionado à morte dos pais, agora ela tem um novo trauma relacionado à morte desse amigo. E uma coisa que ela observa é que no momento que ele morre, o contador zera, a tela fica em vermelho, assim, um telefone, um cronômetro em vermelho. E ela se desespera, porque na noite anterior, ela e o namorado estavam zoando, comendo um frango na casa dela, e o namorado queria muito que ela conseguisse tirar uma folga no final de semana, porque eles queriam fazer alguma coisa juntos. Só que ela é atleta, então ela não ia conseguir faltar do treino. Então ele faz um pedido para que ela tenha o treino cancelado.
e a morte do amigo é justamente o motivo para o cancelamento do treino dela. E aí ela percebe que o namorado dela também fez um pedido naquele aplicativo, e assim que o pedido dele é realizado, o cronômetro começa, ela sabe que ele vai morrer em breve. Então começa uma corrida contra o tempo para ela descobrir uma forma de desinstalar esse aplicativo do celular, mas também zerar esse cronômetro, e nada faz esse aplicativo ser desinstalado. E aí a gente tem dentro dessa trama um personagem que a irmã dele é uma xamã. E a xamã é de longe, assim, a parte mais interessante dessa trama. Se você não gosta muito de histórias de terror porque você tem medo, se você é bem sensível, talvez esse K-drama te deixe um pouquinho traumatizado na hora de dormir, mas honestamente você precisa ser extremamente sensível para isso. A parte mais grosseira que eu diria assim que pode realmente causar um certo impacto em quem for muito sensível são as mortes, porque elas são bem explícitas, assim, a gente vê na câmera, a gente escuta os barulhos, é bem explícito. Mas tirando isso, eu sinto que no geral esse K-drama ele desperta mais a sua curiosidade do que o seu medo. Porque quando a gente vai pra Xamã, a gente percebe que o irmão dela tem um problema com ela, os dois não estão num lugar legal. Porque ela tem uma condição, sendo xamã, que impede ela de sair do templo onde ela mora. Se ela sair, ela pode morrer devido aos poderes que ela carrega. Mas ela percebe que tem alguma coisa esquisita acontecendo com o irmão e com as pessoas perto do irmão dela. Então, quando a maldição começa a rolar, essa maldição desse aplicativo, ela liga pra ele e fala: olha, vem pra cá, porque eu imagino o que esteja acontecendo, mas eu preciso resolver isso e você tem que estar aqui. Então a gente descobre mais sobre essa xamã, os poderes dela, e tudo acontece de uma forma extremamente interessante. Então valeu muito a pena assistir esse K-drama por conta disso. A gente tem ótimas atuações, o roteiro é muito bom. E tirando a parte dos adolescentes que não sofrem consequências dos pais, porque aparentemente não existe pai e mãe nessa trama, a gente tem toda uma história muito, muito, muito interessante. Então se você ainda não assistiu, eu super recomendo que você assista, porque é bem interessante mesmo. E eu acho que existe uma chance de ter uma segunda temporada, pelo menos é isso que o final da temporada sugere, e seria interessante a gente ver a continuação dessa trama. Eu vou entrar agora na review desse K-drama com spoiler. Se você ainda não assistiu, se você não gosta de nenhum tipo de spoiler, pare aqui esse vídeo. Muito obrigada por assistir. Depois me conta aqui nos comentários se você assistiu e o que você achou. Mas vamos continuar com spoiler aqui então. Eu sinto que essa trama foi muito interessante porque ela se amarra de uma forma muito curiosa, porque a gente tem no grupo de amigos a CA, essa menina que ela é atleta, que ela leva a vida de uma forma mais tranquila, ela tem um bom relacionamento com o cara que ela gosta, ela tem bons amigos, ela é uma boa pessoa. Ela não tem grandes fortunas, muito dinheiro, mas ela é uma ótima pessoa. E aí a gente tem do outro lado a Nari, que é uma menina que já é mais bem de vida, mas ela é uma pessoa que você vê que ela é sozinha, e ela é uma pessoa extremamente egoísta, de caráter duvidoso. E isso é interessante porque a Nari, ela representa as duas amigas que a gente vê que deram origem a esse aplicativo. A gente pode pensar que a CA é uma amiga e ela é a outra, mas na verdade não. A Nari representa o equilíbrio, o desequilíbrio, na verdade, dessas duas amigas, porque foi necessário duas amigas para fazer esse aplicativo nascer e essa maldição virar. Como que a gente vê isso? Vamos começar pelo princípio de que a Nari, ela pediu pro aplicativo matar dois dos amigos dela. E aqui a gente tem o primeiro ponto, que é a Hyun, eu não sei pronunciar o nome dela, então eu vou chamar ela de a amiga da xamã. A gente vê que a amiga da xamã, ela, antes de falecer, ela faz um pedido por último, e esse pedido, ele não vem simplesmente, não foi só um pedido que eu fiz. Ela teve uma ação. Nós vemos que na história original, de como que tudo começou desse aplicativo, duas amigas estavam envolvidas, a filha da xamã e a melhor amiga dela. A filha da xamã tem esse conflito com a mãe. Todo mundo acha que a xamã, na verdade, é uma xamã falsa, que ela não tem reais poderes, mas que ela é só uma louca, alcoólatra e que matou o marido. Essa é a trama que é espalhada para todo mundo. Mas a gente vê que a xamã é legítima e que alguma coisa aconteceu com o marido dela, fazendo o marido dela falecer. E ela, na verdade, meio que fica daquele jeito porque ela tenta usar o máximo do poder que ela tem para proteger a filha dela. E isso acaba gerando certas consequências no psicológico e na saúde dela. Por isso que ela consome tanto álcool, por isso que ela é daquele jeito. Só que a filha não entende isso.
E aí a gente vê que a filha está numa competição na escola para poder fazer um aplicativo que seja um aplicativo interessante para eles poderem ganhar bolsas e etc. E nasce a ideia de fazer esse aplicativo de realizar desejos. Ela não leva a sério, mas eventualmente ela acaba fazendo esse aplicativo como um modelo de se vingar da amiga dela, que acaba se aproximando da mãe, da xamã. Porque a amiga dela gosta da xamã. A amiga dela, inclusive, sente que ela tem uma certa conexão espiritual com o xamanismo. Se a vida das duas tivesse sido diferente, talvez a melhor amiga dela teria virado uma xamã. Então ela carregava um certo tipo de poder. Isso é importante porque não foi só um desejo, não foi só uma vontade. Existiu poder envolvido. E a xamã, antes de morrer, ensina para ela uma das magias de como que você pode transformar a pessoa num boneco, de como que você pode controlar alguém. E é exatamente essa magia que ela usa para poder matar a amiga dela, a filha da xamã, e o cara por quem ela estava apaixonada depois da humilhação que eles fizeram com ela na escola. Então, o primeiro ponto para esse aplicativo existir, precisava existir esse desejo de matar esses dois amigos, que a gente vê isso na Nari. A Nari tinha esse desejo de que dois amigos morressem. Pode ser que no fundo, se ela realmente acreditasse que os amigos iriam morrer, talvez ela não fizesse esse pedido. Mas é aquela coisa, ela estava bêbada, então dá a entender que no coração dela, ela de fato desejou intencionalmente que aqueles dois amigos falecessem. Do outro lado, a gente tem a filha da xamã, que é quem de fato deu poder para que essa maldição existisse no aplicativo. Foi ela que gerou a maldição. Ela é que espalhou a maldição para qualquer pessoa. E a gente vê que a Nari depois, mais tarde na trama, ela acaba sendo controlada pelo poder desse espírito que estava dentro desse aplicativo. Isso por quê? Porque a Nari é um personagem egoísta. Ela só tinha, o único pensamento dela era se autoproteger, ela não queria necessariamente que os amigos saíssem ileso do que estava acontecendo. Ela, na verdade, queria que ela se desse bem de alguma forma. Então a gente vê que ela acaba sendo controlada de uma forma muito fácil. E quando a gente chega no final da temporada, dá a entender que o aplicativo ainda sobrevive, porque apesar dos espíritos originais terem sido derrotados, apesar da maldição ter sido quebrada em partes e o aplicativo ter sido desinstalado dos celulares, de alguns celulares, em um celular ele permaneceu, que foi o celular da Nari. E o que a gente vê acontecendo no final da trama? A Nari, ela perde a luta contra a CA dentro lá do mundo espiritual do aplicativo, e a gente não vê nada dela depois, dando a entender que ela permanece dentro do aplicativo e que agora a alma dela é que vai controlar essa maldição, abrindo espaço para uma segunda temporada. Além disso, a gente tem também toda a história da xamã que ainda não foi solucionada, né? Porque a gente sabe que ela tem esse poder que impede ela de sair ali daquele lugar, daquele templo. Ela precisa ficar ali, porque se ela sair dali ela morre. Mas agora o cunhado... Gente, eu amei esse personagem. Ele agora... Graças a Deus ele sobreviveu, eu fiquei desesperada pensando que ele iria morrer, mas ele agora sobreviveu e ele tem parte do poder para ver o mundo sobrenatural. E vendo o mundo sobrenatural, talvez agora ele consiga ajudar ela a descobrir uma forma de sair dali e poder se abrir para o mundo. E eu fico pensando, numa segunda temporada, ver esse personagem sendo mais desenvolvido, ver a xamã descobrindo como expandir os poderes dela para além daquele pequeno espacinho na natureza, se ela conseguir sair dali com os poderes que ela carrega, quais males ela vai poder enfrentar. Eu acho que poderia se transformar até talvez numa antologia, eu não sei. Eu acho que esse K-drama tem espaço para crescer muito se eles quiserem investir nesse universo do mal através de celulares e tecnologias, e a gente vê essa xamã com o possível futuro namorado dela, e até mesmo os adolescentes que foram envolvidos na primeira temporada lutando para derrotar esse mal. Inclusive, eu gosto muito também do personagem do irmão dela, que traz a parte mais científica, lógica para dentro da trama. A gente tem um equilíbrio muito interessante entre tecnologia e misticismo, né, que nos leva para a parte do sobrenatural e do antigo, do que já existia na Terra antes mesmo do material, da tecnologia, da ciência entrar em ação. E aí a gente tem do outro lado a tecnologia, o moderno, o atual, para fazer esse equilíbrio, que eu acho muito interessante.
Eu acho que nessa temporada o personagem que talvez tenha ficado mais apagadinho foi o namoradinho da CA também, o que me leva a me perguntar se numa segunda possível temporada, se a gente veria um romance acontecendo entre a CA e o irmão da Xamã, porque eu acho que algo começou a querer ser desenvolvido entre eles, deixando possibilidades aí para uma próxima temporada, e quem sabe, depois de tudo que a CA viveu, ela não poderia inclusive começar a desenvolver certos poderes aí para poder ela própria virar uma xamã ou alguma coisa do tipo. Eu gostei muito da história original das duas amigas, eu fiquei muito triste pela melhor amiga da filha da Xiwon, né, que é a filha da xamã, porque ela me parecia ser uma boa garota, eu vi potencial nela de ser uma ótima xamã, inclusive, mas a gente viu que tudo terminou de uma forma extremamente trágica. Eu achei toda a história muito interessante, eu gostei muito dessa primeira temporada, eu não sou muito de histórias de terror, pra ser bem honesta com vocês, eu tenho um pouco de medo, eu não gosto de assistir, mas essa, por incrível que pareça, foi, como eu falei pra vocês, ela não me deu muito medo, ela me despertou mais, foi curiosidade pra entender um pouco mais dessa história. Se você já assistiu Se Desejos Matassem, deixa aqui pra mim nos comentários se você concorda com a minha review dessa temporada, se você acha que vale a pena ter uma segunda temporada também, comenta aqui pra mim nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!